Ô galera, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de arte, né? O tema que o professor está trazendo agora é arte contemporânea, beleza? O que é importante nós sabermos, primeiramente? O que é contemporâneo, né? Contemporâneo é a atualidade, é aquilo que nós estamos passando, é o que nós estamos vivendo, certo? É agora, é esta situação. A arte contemporânea, galera, para ser mais exato, ela vai acontecer na segunda metade do século XX. Ou seja, para ser mais exato, depois que você tem o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Nós sabemos que a Segunda Guerra ela vai terminar em 1945. E a arte contemporânea vai surgir a partir desse momento, né? E até agora, até os dias de hoje que nós estamos vivendo. Para nós podermos entender a arte contemporânea, nós temos que entender a arte vindo ali do século XIX, né? Porque é o seguinte, quando nós estudamos a arte no século XIX, começando com a primeira metade deste século, de 1800 a 1850, nós temos o romantismo, certo? O romantismo ele foi, na verdade, o primeiro movimento a romper com os padrões, com a estética acadêmica, né? Ele trata ali do sentimento, ele trata da emoção, da imaginação, daquela ideia visionária, né? E esse romantismo, ele começa a apresentar esta autonomia, esta liberdade, por consequência de quem, né? Ou do que? Da fotografia, né? Com o surgimento da fotografia, então os artistas não precisavam mais ficar imitando a realidade, né? De maneira perfeita, como acontecia no passado, né? Então, o primeiro movimento a romper por completo com os padrões, com a estética acadêmica, é o romantismo, né? Na primeira metade, então, do século XIX. E os outros movimentos, eles vão dar continuidade, né, a esta ideia. Aí nós vamos encontrar o realismo, que foi considerado um movimento de denúncia, né, contra as injustiças sociais, o impressionismo, neo-impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo. Então, estes movimentos aconteceram no século XIX, né? E eles vão abrir caminhos para novas ideias, para as novas propostas. E na primeira metade do século XX, começando com o expressionismo, olha eu citando o expressionismo de novo, né? Por que ele aparece no século XIX e eu estou falando dele no início do século XX? Porque ele está nesta transição, ele é o primeiro movimento de vanguarda. E aí você pega ali expressionismo, fauvismo, cubismo, abstracionismo, futurismo, dadaísmo, né, e o surrealismo. Eles deram continuidade, né, ao que aconteceu com a arte no século XIX. E quando você pega a segunda metade do século XX, a arte contemporânea, nós vamos perceber que ela continua com essa proposta, né, de uma arte muito mais livre, muito mais dinâmica. Vamos acompanhar o professor aqui para vocês entenderem melhor. Ó. Então, quando se trata de arte contemporânea, nós estamos falando de um movimento que vem a partir da segunda metade do século XX, né? Para ser mais exato, após ali o final da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece, né? Olha só, um novo panorama é caracterizado pelo avanço da globalização, cultura de massa e o desenvolvimento das novas tecnologias e mídias. Tá, isso daí nós já vimos em uma aula que o professor mandou para vocês, que está aí disponível, que é o futurismo, né? É um movimento de vanguarda. O futurismo, ele foi um movimento que aconteceu na Itália. E por que ele trouxe esse nome? Por que ele foi chamado de futurismo? Porque ele já vinha valorizando, ele já vinha defendendo, né, tudo aquilo que estava ligado às novas transformações, né, às novas mudanças por conta da era tecnológica, ou melhor dizendo, por conta da Revolução Industrial.
né? O futurismo ele foi um movimento que defendeu, né, esta ideia das novas tecnologias, das novas transformações, do mundo se modernizando, se globalizando e tudo mais. Só que dentro do futurismo você vai encontrar alguns artistas, né, que chegaram a defender a guerra, né, porque o futurismo está ali antecedendo a Primeira Guerra Mundial. Tanto é que é normal você encontrar no futurismo algumas pinturas com temas ligados à guerra, certo? Então o futurismo ele já vinha trazendo essa ideia de uma valorização deste mundo moderno por conta dessa tecnologia, né? E o que vai acontecer? A arte contemporânea, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, né, ela vai, vamos dizer assim, se valer ainda mais, né, destes fenômenos da tecnologia e tudo mais. Depois, veja o segundo parágrafo aqui, ó. Nesse panorama, a arte oferece experiências inovadoras, pautadas principalmente nos processos artísticos, né, em detrimento do objeto, ou seja, na ideia em detrimento da imagem. Galera, o que acontece? Nós vimos um movimento posterior ao futurismo que fora o dadaísmo, né? Enquanto o futurismo ele defendia a era da tecnologia, das novas transformações, mudanças e tudo mais, que chegou a defender a guerra, o dadaísmo ele foi um movimento de protesto contra a sociedade, né? Contra a guerra. O dadaísmo ele surgiu em meio à Primeira Guerra Mundial. Tanto é que ele vai surgir em 1916. E o dadaísmo ele desenvolveu uma arte que causou um impacto muito forte. O dadaísmo produziu uma arte de protesto, né? Que vinha questionando ali, provocando a sociedade da época. Tá, mas por que provocando a sociedade da época? Porque ela priorizava, ela valorizava a guerra, vamos dizer assim, né? E eles eram contra. Então eles vão produzir uma arte que vai causar todo um impacto, que vai trazer todo um choque, né, para essa sociedade. Por que isso? Porque eles estavam acostumados a uma arte acadêmica, aquela arte do passado, né? Quem que nós podemos colocar aqui como destaque? Quando se vocês voltarem lá na aula do dadaísmo que o professor mandou, os handmades do Marcel Duchamp, né? O que são handmades? São objetos do cotidiano que ele tira do mundo real e ele traz para o âmbito da arte. A partir do momento que ele tira do mundo real e traz para o âmbito da arte, aquele objeto ele perde a sua função de mundo real. Ele não exerce mais aquela função que ele exercia na realidade, no nosso dia a dia. Na arte ele vai ter uma outra proposta, ele vai trazer uma outra ideia. Eu estou citando para vocês aquele trabalho do Duchamp, A Fonte, que é um urinol que ele vira de ponta cabeça, assina e expõe. Esteticamente, falando de formas... O que aquilo tem a ver com arte? Nada, né? Mas qual é a intenção dele? Por que ele pega um urinol, um mictório e coloca em uma galeria de arte? Para poder causar um impacto na sociedade daquela época. Por que causar um impacto nessa sociedade? Porque ela valorizava como arte os moldes do passado, certo? Então, nós já vimos aqui que os movimentos de vanguarda, né, já estavam aí bem à frente, né? E a arte contemporânea ela vai dar continuidade a esta ideia. Nesse sentido, a arte contemporânea prioriza a ideia, o conceito, a atitude acima do objeto artístico final. O objetivo aqui é produzir arte ao mesmo tempo que reflete sobre ela. Galera, dentro da arte contemporânea, o que é mais importante é a ideia, é o conceito, é a atitude do artista. Você refletir sobre a arte é muito mais importante do que o próprio trabalho em si. Essa é a grande chave
né, da arte contemporânea, que é o que nós vimos com os handmaids do Duchamp, né? Por que ele usou um urinol? Por que ele pegou um mictório de banheiro, né, e usou aquilo ali? O que está por trás? É a ideia, é a atitude, né, que ele teve, a coragem que ele teve. O que o trabalho significa? Muitas vezes o trabalho não vai significar nada para nós, mas aí você entende, por que o artista fez isso? Você começa a tentar entender, porque a arte contemporânea é isso, é reflexão, é você refletir, é você tentar entender, né? O próprio trabalho em si não tem tanto valor. Aí foi dessa maneira que a arte contemporânea rompeu com alguns aspectos da arte moderna. Ela abandonou diversos paradigmas e trouxe valores para a constituição de uma nova mentalidade, né? Ou seja, novas ideias, novas técnicas, materiais. Se caracteriza principalmente pela atuação, pela liberdade de atuação do artista, né? Que não tem mais aqueles compromissos que determinam o que ele tem que fazer. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, isso não acontece. Na arte contemporânea, o artista ele apresenta toda uma liberdade, toda uma autonomia, né? Este período apresenta novos hábitos, diferentes concepções, a industrialização em massa, que imediatamente vai exercer profunda influência na pintura, né, nos movimentos, na esfera cinematográfica, de várias formas, certo? E olha lá, o artista, dentro desta contemporaneidade, muitas vezes ele passa a questionar o próprio trabalho, né? Aquilo que ele desenvolveu, às vezes até ele questiona, certo, gente? E aí aqui nós vamos ver, a partir desta introdução, nós vamos ver quais são estes movimentos, né, professor, contemporâneo. Nossa, nós temos vários. Nós temos pop art, grafite, expressionismo abstrato, minimalismo, body art, arte conceitual, land art, instalação, intervenção. Nossa, nós temos vários que nós vamos estar vendo nas aulas posteriores, certo? Olha só, e aí para finalizar, né, os artistas nunca tiveram tanta liberdade criadora, tão variados recursos materiais, né, que eles poderiam estar usando, as possibilidades, os caminhos, eles vão ser, gente, múltiplos mesmo, né? Não tem assim regra, não tem algo que limita esta produção do artista. E aí vem um dos pontos principais, né? A arte contemporânea amplia seu espectro de atuação, pois ela não trabalha apenas com objetos concretos, mas principalmente com conceitos e atitudes, né? E aí, refletir sobre a arte é muito mais importante que a própria arte em si. Então, isso é o ponto, né, principal aí desta arte contemporânea, certo? Espero que vocês tenham entendido esta introdução, para nós darmos continuidade, né, nas próximas aulas aí com os movimentos, beleza? Aqui, só para finalizar as características, certo? Que o professor mandou aí, que essas características é tudo aquilo que eu falei, né, no decorrer da aula, então tá aqui por tópicos aí, beleza, gente? Muito obrigado e desculpa alguma coisa. Até a próxima aula.